Olá, estamos começando mais um 15 na TV e hoje nós estamos aqui no estúdio da TV Unimap e recebemos aqui o gestor de futebol do 15 de Piracicaba, Diego Cope, pela primeira vez aqui no programa, né? Diego, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, estar podendo falar um pouco mais do 15 para todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui. E o Evandro, como sempre, com a gente aqui. Olá, Roberto, olá a todos que nos acompanham, né? Depois de algumas gravações, né, lá no Barão da Serra Negra, na nossa sala de imprensa, de volta aqui ao estúdio, né? Com a presença do Diego, que a gente vem tentando trazê-lo há algum tempo. A gente conseguiu trazer o Carlão, né, recentemente, agora o Diego, então devagarzinho a gente vai trazendo o pessoal todo aí. Para a gente começar falando do empate do 15 de Piracicaba, né? No primeiro jogo da segunda fase da Copa Paulista, o 15 empatou com o Taubaté em 1-1. Um empate amargo, né? Como o próprio Kleber Gaúcho falou. Se esperava que o 15 já começasse a segunda fase ganhando, mas veio um empate. Evandro, o que você pode falar desse jogo? Foi um jogo bem disputado, né? Como deve ser essa chave, mais uma vez, né? Que o 15 se encontra. Já foi assim na fase anterior, num grupo bastante complicado, né? Bastante parelho e novamente deve ser assim. Eu lembro da entrevista do Kleber antes do jogo e ele já citava que os jogos dessa fase, em especial do grupo do 15, né? Devem ser bem acirrados e disputados, né? E realmente foi isso que aconteceu no jogo contra o Taubaté. O Taubaté que disputa também a Série 2 do Campeonato Paulista, assim como nós, né? Tem uma boa equipe. O Kleber até falava, né, que o Taubaté sempre costuma montar bons times. E deu trabalho assim, para o 15 de Piracicaba nesse jogo. No segundo tempo, a gente teve bastante possibilidade de conseguir a virada, né? Esse que fica de positivo nesse confronto. Tivemos chances criadas, né? Todo torcedor que acompanhou vai lembrar de uma oportunidade do Romarinho ali, que o goleiro fez uma grande defesa, o Rafael, né? Rafael Robalo, se não me engano o nome dele, fez uma grande defesa e acabou evitando o que seria, né, a virada do 15. Mas, como eu disse, o que fica de positivo é isso, das chances criadas, e eu acredito que a gente tem condições de buscar também esses 2 pontos que a gente perdeu fora de casa, porque a equipe do Kleber tem se portado bem fora do Barão da Serra Negra, né? A gente lembra de grandes jogos contra o Red Bull em Campinas, contra a Ferroviária em Araraquara, né? Que são 2 grandes equipes. Então, por que não fazer grandes jogos também agora fora de casa, diante de Ituano, né? Do próprio Taubaté, depois na rodada final, e do Novo Horizontino em Novo Horizonte. Então, a expectativa continua sendo muito boa, apesar do empate, né, não ter sido o resultado que nós gostaríamos. Eu queria saber do Diego também, né? O que você achou desse jogo e qual que é a sua análise desse resultado? É sempre ruim empatar em casa, né? Ainda mais numa fase decisiva, no início de uma segunda fase, onde são menos times. Então, qualquer ponto que você perde em casa pode fazer falta lá na frente. Mas em conversa com a comissão técnica, a gente até mencionou que o de negativo foi só o resultado, porque o volume de jogo apresentado para a nossa equipe foi muito grande, né? A gente teve um primeiro tempo um pouco mais disputado, um pouco mais parelho. O segundo tempo foi um de domínio absoluto da nossa equipe, até pelo fato de a gente sair para propor o jogo, né? Então, automaticamente, a gente propor no jogo, a gente cria mais. A gente também não tem dúvida do poder de recuperação da nossa equipe. A gente tem jogadores muito bem preparados para suportar jogos bons fora de casa. E o 15, pela segunda vez consecutiva, pega um grupo muito difícil, né? É um grupo muito disputado, com 2 times que jogam a Série A1 do Paulista. Já viemos também de um grupo na primeira fase, com times de A1. Só que isso fortalece mais a gente, né? O grupo fica mais motivado para mostrar, para jogar, para desempenhar. E a gente não tem dúvida não do que pode ser acrescentado no final da competição, que a gente vai conseguir essa classificação, até de forma antecipada. Roberto, e eu estava ali fazendo os lances da partida, né, anotando. Eu lembro que em 15 minutos eu já tinha anotado 3 chegadas do 15, né? Então, o 15 desde o começo imprimiu um volume muito bom. Eu lembro de uma finalização do Romarinho no bico da grande área, uma jogada individual do Cássio Gabriel também, que limpou a marcação e o Rafael defendeu também, né? Então, destacar, eu acredito que o grande personagem da partida foi o goleiro adversário, né? Então isso mostra que o 15 de Piracicaba conseguiu imprimir
um bom volume de jogo. A outra questão também é a reação rápida, né? A equipe sofreu o gol e 5 minutos depois já conseguiu o empate ali com uma arrancada do Lucas Formiga. Dá crédito também para o autor do gol do Taubaté, que foi o Eric, né? E também lembrando da defesa do Leonardo, que foi muito importante, e como os detalhes, né, decidem mesmo no futebol, porque foi um escanteio para o Taubaté, já estava 1-0, né, o jogador do Taubaté, se não me engano, foi o zagueiro Henrique, desviou. O Leonardo fez uma defesa sensacional, desviar, ainda a bola bateu no travessão, né, e voltou. Se ela tivesse saído para fora, talvez não tivesse saído o gol do 15. Mas a bola ainda ficou com o Taubaté, aí vale a persistência dos jogadores do 15, conseguindo recuperar. O Cássio Gabriel que fez o passe, e o Lucas Formiga, bem no estilo dele, né, arrancando em velocidade, driblou o goleiro e fez o gol. Então, esses são os destaques aí. O Rafael Robalo roubou 2 pontos nossos, né, Diego? Por conta dessa boa atuação aí. Começou. Só lembrando, o grupo do 15, né, é o 15, o Taubaté, o Ituano e o Novo Horizontino, né, são as 4 equipes que fazem parte do grupo do 15. E o 15 nessas última semana, né, antes de começar a segunda fase, houveram 2 contratações novas, né, o Eric e o Radar, né, o lateral esquerdo. Isso, não vou fazer nenhum trocadilho com o Radar. E o André Cunha também foi inscrito, né, para a segunda fase. Isso, os jogadores que foram inscritos, né, são realmente esses 3, né, acabaram saindo o Hugo que deixou o clube antes mesmo de começar a Copa Paulista, né, véspera da estreia, ele recebeu uma proposta de Portugal, né, deixou o clube, então uma das vagas ficou em aberto, e os outros jogadores que saíram foram o Lucas Moraes, lateral esquerdo, e o Vitor, zagueiro. Agora, sobre as contratações, aí o Diego pode falar melhor, né? O que o torcedor pode esperar desses dois atletas, principalmente do Eric, né? Que trabalhou com o Diego no Desportivo Brasil. O Eric eu conheço bem, né? A gente levou ele para o Desportivo Brasil. E só o fato de eu trazer ele para continuar ou trabalhar novamente comigo já mostra que eu confio bastante no atleta. Um atleta centroavante, por ser centroavante, ele não é alto. Tem seus 1,78 m, 79 m, só que é muito versátil, finaliza com as 2 pernas, tanto direito como esquerda igual. Então, eu confio bastante no atleta, até para suprir uma necessidade nossa no elenco, que hoje a gente só tinha o Marcelo Fernandes e o Caio Lucas, né? Então, até para compor, o Marcelo Fernandes estava machucado. E o Radar também veio, infelizmente, por causa da lesão do Samuel. O Radar é já um atleta que a gente já conhecia de outros campeonatos, nunca havia trabalhado com ele. Houve um contato, o atleta não pensou 2 vezes, a gente trouxe ele para suprir essa ausência do Samuel, que a gente não trocou o Samuel volta ainda, provavelmente na última partida dessa segunda fase. E com isso, até por falta de inscrição, a gente acabou fechando o ciclo bem confiante no elenco, a gente estava bem satisfeito já que já tinha no elenco, a gente nunca teve dúvida do plantel que a gente armou, e esses 2 vieram só para acrescentar um déficitzinho que tinha lá. Apresentando um pouco mais os atletas para o torcedor, né? O Radar ele atuou em grandes equipes já do futebol brasileiro, né? Fortaleza, subiu com a Chapecoense da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Já estava, acho que há 2 ou 3 temporadas, né? Digo, no Confiança, né? Foi campeão estadual lá no Confiança, campeonato lá sergipano. Atuou com o Vinícius Simon, né? Zagueiro do 15. Então, um atleta de 32 anos que não vai sentir o peso, digamos assim, não vai assustar em chegar, de repente precisa... É bem experiente. Precisa jogar. E, até nesse aspecto dele ter jogado com o Simon, Diego, vocês chegaram a conversar com ele antes do acerto? Sim. Passou boas referência. A referência do Simon foi diria para você que foi o primordial para a gente acertar, porque havia jogado com ele fazia 2 semanas, né? Então houve um interesse, perguntar para o Simon falou, pode trazer, alto nível. A gente já sabia desse alto nível dele, porque já conhecia de outras competições, a gente acaba vendo tudo que é campeonato na televisão ou no estádio, então a gente acaba tendo bastante atleta no nosso banco de dados, né? Achei que você ia falar no nosso radar, né? Eu ia falar, mas eu deixo para você essa... Ele fez boas temporadas no Boa Esporte também, né? No Boa Esporte, na verdade, ele surgiu muito bem lá em Minas, né? Tanto que ele foi comprado pelo Cruzeiro ainda na base, ele até brincou, falou, pô, eu dei azar porque quando eu fui pro Cruzeiro eu tinha o Atirson lá, então ele mal jogou, né? Mas é um atleta de grande potencial, já um pouco mais experiente, para dar um pouco mais de experiência também nesse elenco nosso que é bem jovem também, né?
Isso vai ajudar bastante a gente. E já com relação ao Eric, né? O Eric é piracicabano, 24 anos de idade. Eu lembrei da ficha dele agora que eu estava escrevendo, você falou da altura, 1,82 ele tem. E ele é filho de um ex-jogador do 15, né? O Dicão, que foi centroavante. O Dicão acho que já era, eu não vi jogar, né? Mas pelo que eu ouvi falar, já era mais trombador do que o Eric, né? O Eric já é um pouco mais de movimentação. E fez sucesso no Corinthians, foi campeão estadual no Atlético Paranaense, né? E jogou aqui no início dos anos 90. Ele que é de Araçatuba e o Eric é nascido aqui em Piracicaba, vizinho do Barão da Serra Negra, lá conhece muito bem como funcionam as coisas no 15. Então é outro jogador que com certeza chegou e não vai se assustar, tanto que já fez a estreia dele, inclusive, nesse último jogo, entrou no segundo tempo. Nas próximas fases do campeonato ainda vai ter chance de inscrever novos jogadores? Não, já encerrou. Já encerrou. Encerrou na última sexta-feira. E você já falou um pouco, mas a sua análise do elenco, então, do 15 é que tá ok? Acho que você a gente só contratou por necessidade mesmo, porque a gente estava bem satisfeito. Os resultados em si comprovam a qualidade do elenco, tanto quando a gente saiu perdendo, estava fora do G4, o poder de recuperação do clube, do elenco é muito grande, né? Eles têm, vamos dizer, uma cabeça boa. Então, só estava faltando um ajuste final, taticamente, que foi quando o Kleber chegou, conseguiu enxergar isso na equipe, arrumou o que ele pensava, o que a gente também pensava junto, que não estava dando certo, e aí só comprovou aquilo que a gente sempre soube da qualidade do elenco. A gente sabe que houve muitas críticas nessa montagem, a gente sabe também que uma primeira fase tem esse poder, a gente tem tempo de recuperar. Agora não tem mais, né? Agora restaram 5 jogos pra gente. Também a gente já sabe o poder que eles têm de recuperação, que vai conseguir, a gente vai precisar deles de novo, desse poder. Então a gente nunca duvidou. É um elenco competitivo, os treinos são muito intensos, porque sabe que nos treinos que eles mudam a cabeça do treinador, e a gente está muito satisfeito com isso. E soma-se a isso, né, Diego, o crescimento de alguns atletas. Acho que o principal exemplo é o Caio Souza, zagueiro, né? Um jogador que chegou meio desconhecido, né? Você tinha atuado na base do Bragantino. É desconhecido para você. Eu já conhecia. Do grande público. Eu já sabia do potencial do Caio. Você trabalhou no Bragantino? Trabalhei. Né? A gente foi muito bem numa Copa São Paulo. Acho que há 2 anos atrás. Né? Eu era o gerente da base também. E a gente chegou até as quartas de finais, né? Então houve um interesse muito grande, muitos clubes grandes queriam o Caio, e o Vitor também que estava. O Vitor, inclusive, foi para o Inter, era a dupla de zaga nossa. Então, quando houve essa chance de trazer os dois, eu falei, pode trazer de olho fechado, que não brinquei. Houve críticas? Houve, porque até é normal, porque não conhecem o potencial do atleta. Eu estava no dia a dia, então já sabia do que esperar dele. E pôs a camisa do 15, teve a chance dele, não comprometeu e vem atuando aí esses últimos jogos como titular. Só para a gente passar a classificação, né? Só teve um jogo, mas o Ituano ganhou, né? Está com 3 pontos, primeiro colocado. 15 e Taubaté empataram com 1 ponto e o Novo Horizontino que perdeu, né? É o último colocado até agora. O próximo jogo do 15 é contra o Ituano, né? Nessa quarta-feira, agora dia 3, às 18 horas. E aí depois joga já no sábado contra o Novo Horizontino no dia 6, né? Sábado às 16 horas. Eu queria saber de vocês, né? O que vocês estão esperando agora para esses próximos jogos, né? O Ituano, que ganhou o primeiro jogo, vai ser lá, né? No Novelli Júnior. Isso. No Novelli Júnior em Itu. Em Itu, né? Qual que é a perspectiva agora para esses próximos jogos? Que um empate no começo já acaba dando uma pressão maior, né? A gente muda, né? Na verdade, a gente tem um planejamento, um cálculo sobre X pontos para alcançar a classificação. Nessa segunda fase, todo empate fora de casa, entre aspas, é bom. A gente muda, né? Então a gente empatou em casa, agora a gente tem que buscar a vitória fora. Então a gente vai com tudo para cima do Ituano, sim, com o objetivo principal de vencer a partida. A gente sabe que lá do outro lado, em Itu, tem uma equipe bem comprometida também, que a gente sabe que não vai ser fácil, não. Vão vender cara essa vitória, só que a gente está, como disse no começo, bem comprometido em buscar os 3 pontos e começar a nossa reação. E para quem não acompanhou a partida, né, do Horizontino e Ituano, parece, né, 2-0 Ituano lá, mas quando estava 1-0 para o Ituano, o Novo Horizontino teve um pênalti a seu favor, né, acabou desperdiçando, que poderia mudar a história do jogo, né. Então, assim, um grupo aí que
todos têm chances de avançar para a próxima fase, né? E, como o Diego disse, com certeza não será um jogo fácil lá em Itu, né? Mas a gente acredita no 15 e na torcida, né? Por Itu não ser tão longe, né? Ser relativamente perto. Acredito que vai ter também um público bom presente, até por conta do horário talvez atrapalhe um pouco, né? Mas alguns torcedores devem sim ir ao Novelli Júnior e com isso dar mais força para a equipe fazer um bom jogo lá. Eu queria saber do Diego, né? É muito difícil em futebol a gente planejar a longo prazo, né? Porque a gente sabe como são as coisas no futebol. Mas queria saber qual que tem sido o seu pensamento, seu planejamento, né? Pro futuro do 15, né? Como que vocês têm conversado isso internamente, né? Na verdade tem eleição, né? Sim, no clube agora em novembro, e a gente não sabe o panorama do clube como ficaria. Mas a gente já criou, sim, a gente tem um planejamento estratégico pro 15 visando os próximos 2 anos, prontinho. Já estamos colocando em prática isso internamente, com filosofias, com metodologias de treino, de filosofias de como... É difícil falar quando a gente não tem a certeza, mas é algo que a gente já implantou em outros clubes, que deu certo. Lógico que a torcida quer títulos, a torcida quer acessos, a gente também quer isso, tem isso planejado, a gente tem uma relação muito boa em torcida e clube, isso ajuda muito, né? E a gente tem que usar essa marca 15 de Piracicaba. Eu até brinco muito com o Evandro, com o pessoal do 15, que são de Piracicaba. Eu não sou de Piracicaba, né? Assim, vocês não têm noção do tamanho do 15, como que é. Vocês são daqui, então vocês pensam que é grande, e é grande mesmo. Só que é muito gigante. A marca 15 de Piracicaba, o time, o clube em si, é muito grande. E às vezes as pessoas não têm a noção do que significa lá fora para os jogadores, para atletas de alto nível, para quem vem jogar. Eu já vim jogar contra o 15 aqui, quando estava no Bragantino, uma Copa Paulista. Então a preleção é voltada em cima disso. Pô, a torcida apoia, a torcida, vamos tentar segurar 15 minutos aqui, porque a torcida vem para cima. Então, assim, é muito grande. Então a gente montou um planejamento em cima disso, em trazer o clube, a torcida junto com o clube, acessos, Série C, sim, a gente pensa num planejamento a longo prazo, sim, tá prontinho, só que a gente não pode colocar em prática ou até falar por conta das eleições que tem agora em novembro, né? Precisa de tempo também, né? O tempo vai ter. Entrando, quem tem que entrar, no caso do que a gente está apoiando, vai acabar acontecendo o planejamento, porque são pessoas visionárias, né? Pessoas que pensam na frente. E o futebol não tem como. Uma gestão, você não consegue colocar nada em prática numa gestão de 6 meses, 1 ano. É no mínimo 2 a 4 anos de planejamento para você ter retorno financeiro, para você trazer receitas e arrumar a casa em geral mesmo, né? Mas está prontinho, isso em breve a gente pode estar lançando algumas coisas aqui. E eu queria saber de você também, né? A gente já falou aqui bastante sobre a parceria, né? Essa dita parceria que todo mundo fala, mas queria saber de você, como que tem sido esse trabalho, né? Você que está ali todo dia, né? Tem contato com os atletas, tem contratações, como que tem sido esse relacionamento com essa empresa parceira do 15? É uma baita de uma parceria, né? Ajuda muito. Inclusive, eu vim indicado por eles, conheci o Celso, o Ricardo, através da parceria. Foi uma indicação. Hoje eu não sou funcionário da parceria, sou funcionário do 15, só que eu conhecia muito os dois lados, né? A relação é muito boa. Financeira, relação de ideias também. A parceria de ideias, eles expõem algumas coisas que eles acham, a gente acata ou não, mas é interessante o fato de como ela não é uma coisa dominada ou que ela manda fazer, não existe isso. Ela indicou alguns jogadores, eles bancam parte de alguns salários, eles bancam moradia e por aí só. O objetivo tanto deles como o nosso é chegar numa competição de alto nível igual a Copa Paulista, em classificação, visando um calendário nacional, e o retorno que eles têm com isso é que os jogadores eles têm jogado e têm aparecido no cenário. Esse é o principal intuito. Eles ajudam 15 com finanças, acertar algumas contas, e a gente ajuda a parceria colocando jogadores numa camisa do 15 que, como eu disse anteriormente, é gigantesca. Então é bom para todos os lados. Não existe nada que eles dominam, nada que eles pedem, que eles mandam, isso não existe. A gente ouviu falar muito isso, não existe nada. Tanto que eles tudo que a gente faz, a gente avisa, beleza, legal, parabéns. Então
é bem bacana, é bem transparente e é bem amigável a parceria, o contato, tudo. Ô, Diego, tanto que os jogadores que vieram, você acabou de dizer aqui, citar alguns casos que você já conhecia os atletas, exato, né? exato. Então não é uma coisa imposta, né, pelo clube. Eles uma coisa analisada por todos. Você quer? Eu falei, pô, lógico, interessante. Então tá bom, a gente ajuda. Então, assim, é bem legal. Que é difícil falar quando não vem, né? A gente ouve falar muita coisa, uma filial do Bragantino aqui. Não é filial do Bragantino. Eu conheço atletas do Bragantino, por isso que eles vieram para cá. Tanto que estão desempenhando super bem. A relação é a melhor possível. Não tem muitas palavras para dizer em relação a isso, não. Que nem o próprio presidente fala, o Celso fala, quando vocês verem, alguém dá um beijo neles, porque eles ajudam muito a gente. Ajudaram muito a gente. Tem ajudado, né? Para a gente falar, então, das categorias de formação do 15, né? O Sub-17, no último jogo, perdeu do Primavera, né, de 1-0, e o Sub-20 empatou com a Portuguesa em 1-1. A situação do Sub-17 é mais complicada, né? Ainda tem chance, né, de classificar, é um pouco mais complicado, né? Está em último, com 1 ponto, último colocado, né, do grupo. E o Sub-20 um pouco, mas não tão complicado, né, em terceiro colocado, com 3 pontos. Né? O que você pode falar dessa situação das categorias de formação? É o seguinte, o jogo do Sub-17 eu não pude acompanhar, né? Foi fora de casa, mas ainda tem chances matemáticas, né? Então a gente ainda não pode falar que está fora, então para ilustrar aí o que precisa. O 15 enfrenta o Santos na próxima rodada, né? Sábado, 10 horas da manhã no Barão. Inclusive já fica aqui o convite para o torcedor, lembrando que nas categorias de formação a entrada é sempre gratuita. 15 precisaria vencer o Santos, chegaria a 4 pontos, torcer para o Primavera vencer o Novo Horizontino e chegar a 7. Aí na última rodada chegariam o Primavera e Novo Horizontino com 7 pontos, o 15 com 4, né? E o Santos já estaria classificado. Aí o 15 precisaria vencer no último jogo, o Novo Horizontino, tirar a diferença nos critérios de desempate e torcer para o Santos vencer o Primavera. Aí haveria um triplo empate entre 15, Primavera e Novo Horizontino. É difícil, de explicar já foi difícil, né? Imagina acontecer, mas é futebol, então a gente vai aguardar e independente da classificação vindo ou não, a gente tem certeza que as 2 últimas partidas, né, serão realizadas com a maior entrega possível, a maior dedicação, né, porque a gente conhece todos que estão lá desempenhando suas funções, o Denis, treinador, né, vem fazendo um ótimo trabalho. E, mais uma vez, a gente destaca que nunca o 15 chegou na terceira fase do Campeonato Paulista Sub-17. Então, já é a melhor campanha da história do clube. E agora são 2 jogos aí para a gente ver o que vai acontecer, né? É tentar vencer os 2 jogos e ver o que vai dar, né? E no sábado aí a gente tem o Santos pela frente, né? Que não é nada fácil, a gente sabe da tradição do Santos, principalmente na base, né? E vamos ver aí, vai ser também um bom teste, né? Um bom jogo para você avaliar o grupo quinzista, e vamos ver, quem sabe os resultados favorecem também e acaba dando certo, mas se não der também já fica esse registro da melhor campanha da história do clube. Já o Sub-20, né? O Sub-20 eu acompanhei o jogo todo, confesso que eu saí bravo do Barão no sábado, né? Quem acompanhou saiu, porque era um jogo perfeitamente... a gente não é querendo desmerecer o adversário, né? Se falar estava na mão do clube, mas é que o 15 teve muitas chances, né? Quem viu o jogo sabe que foi isso mesmo que aconteceu, né? O gol da Portuguesa no primeiro tempo foi numa cobrança de falta, jogada ensaiada, a bola desviou na zaga do 15 e acabou enganando o goleiro, né? Aí no segundo tempo a gente conseguiu um empate com o Hugo, e depois disso, sem exagero, o 15 teve 4, 5 oportunidades assim, claríssimas de virar o jogo, assim, de cara a cara com o goleiro, e infelizmente não conseguimos concluir a gol, né? Aí num lance, uma bobeada da defesa, pênalti para a Portuguesa, e eles acabaram conseguindo fazer o segundo gol e vencer por 2-1, né? E como eu disse no começo do programa, a questão dos detalhes, né? A gente levou um gol lá aos 50 do segundo tempo, no jogo lá contra a Portuguesa, e agora aqui teve essa questão, né, das oportunidades perdidas. Então o Sub-20 já poderia estar até praticamente classificado, mas infelizmente, né, ficou numa situação aí um pouquinho mais complicada, né? E assim como o Sub-17 agora depende de outros resultados, né? Precisa vencer seu próximo jogo, que será na sexta, horário diferente, porque o profissional joga no sábado, às 4 da tarde, então o Sub-20 joga na sexta, às 3 horas da tarde, contra o Novo Horizontino aqui. Precisa vencer, né, para diminuir a diferença para o Novo Horizontino,
Aliás, o Novo Horizontino está atrás, né? Confundi com o Sub-17. E torcer para o Corinthians vencer a Portuguesa, né? Daí depois vai para o último jogo, pega o Corinthians fora de casa, né? E torcer para o Novo Horizontino complicar para a Portuguesa, para assim conseguir avançar para a próxima fase. E também só destacar o Sub-14, Roberto, que aí vem disputando a Copa de futebol de base, né, que de Piracicaba, competição que venceu no ano passado, né, que o clube usa por não ter as categorias menores, né, sub-11, sub-13, para garimpar alguns talentos da cidade, né. Então, mais uma vez, o Sub-14 tem disputado essa competição. No último sábado venceu o Grêmio, que é um projeto daqui de Piracicaba mesmo, venceu por 2-0. São 3 jogos, 3 vitórias, né, são 20 gols marcados e nenhum sofrido. Então, a equipe vem bem aí nessa defesa de título. Muito bem, né? 20 gols marcados em 3 jogos. E é bom também para avaliar os próprios atletas, né, do elenco, né, conversando com o Rafael, ver alguns jogadores. E nesse torneio eles acabam utilizando jogadores que não vinham atuando muito no Campeonato Paulista, né? Até por questões de idade, né? Muitos já vão para o Sub-17 do ano que vem, então já começa a ser trabalhado atletas que terão possibilidade de disputar o Campeonato Paulista do ano que vem. Alguns que estavam no elenco, mas não vinham atuando muito, e outros que chegaram por meio de observações mesmo, e até olhar atletas de outras equipes. E para a gente encerrar o programa, né, a gente está começando o mês de outubro agora, né, que é um mês conhecido pela campanha Outubro Rosa, né, como vocês podem ver, a gente tem as camisas desse ano, né, do Outubro Rosa, do 15 de Piracicaba, que já estão à venda, né, essa semana. Isso, começou na segunda-feira, 1º de outubro já, né, iniciou o Outubro Rosa aí com as vendas das camisas. Já é um projeto tradicional, né, já se tornou marca, tanto que a gente está ali no clube, vai chegando outubro, a gente já começa a receber mensagens. Esse ano vai ter de novo, vai ter de novo. Né, o público já acostumou bastante, né, com essa campanha que existe, que é feita em parceria com a Associação Ilumina, né? Lembrando sempre que o caráter principal é filantrópico, né? É conscientizar a população com relação ao diagnóstico, né, precoce do câncer de mama, a prevenção, e por isso tem essa parceria com a Associação Ilumina, que faz um belo trabalho, né, e o Outubro Rosa vai ganhando cada vez mais força no Brasil. Então, mais uma vez, o 15 está engajado aí nessa campanha, né, e com o seu modelo aqui, vocês podem acompanhar para todas as linhas aí, né, infantil. Tem esse ano a frase "deixa ela torcer" atrás, né, ali do lado a camisa feminina, e aqui atrás de mim o modelo masculino. Também tem o modelo masculino da camisa rosa do 15 de Piracicaba. Na minha opinião, ficou bastante bonita mais uma vez, né? Então, a ressaltar aí. Ao longo desse mês, a gente vai fazer mais algumas ações que a gente ainda não pode externar, mas já tem algumas coisas aí sendo alinhadas, e o 15 está, mais uma vez, engajado. Lembrando os preços, né, puxar na memória aqui, no infantil, R$ 99,90, né, a camisa infantil, feminina R$ 119,90 e a masculina R$ 139,90. Lembrando que os sócios Nação 15 têm 10% de desconto. Então, os produtos lá. E também é importante destacar que não é só camisa, né? Tem squeeze, chinelo, vários outros itens alusivos a essa campanha. Então, o torcedor pode conferir tudo lá na 15 Mania, né, que fica lá no Barão da Serra Negra, e ver esses e diversos outros materiais. Queria agradecer, então, a presença do Diego aqui, desejar boa sorte, né, bom trabalho na competição aí, que volte sempre, né, no nosso programa. Agradeço o convite, sempre à disposição, caso o tempo dê. Eu acho umas 3, 4 vezes, infelizmente, sempre tinha alguma coisa para fazer, mas muito feliz aqui, pode sempre contar, se Deus quiser, na próxima volta aí classificado, e quem sabe até com o título em mãos já. Não veio porque está tendo bastante trabalho lá. Exato, né? Exatamente. E Evandro também, obrigado. Valeu, obrigado, Roberto, obrigado a todos, obrigado, Diego, pela cooperação. Que estava na fase de montagem do elenco, daí fica mais complicado para o Diego vir, realmente, né? Várias vezes eu chamava ele, aí chegou um empresário, aí tinha que acertar, na fase de montagem de grupo é mesmo complicado. Mas agora aí dar sequência nesse bom trabalho que vem sendo feito, e quem sabe a gente consiga esse bicampeonato aí. Amém. E deixar um abraço para todos os torcedores e que eles possam desfrutar também dessa campanha nossa aí, ir até a loja e conhecer os produtos aí alusivos ao Outubro Rosa e os outros itens também, né, do 15 de Piracicaba.
Agora que o elenco já está montado, então está mais tranquilo lá, né? Mais ou menos. A pressão aumenta, né? Então, obrigado, Diego e Evandro aqui. E obrigado você pela sua audiência. Você pode acompanhar as nossas redes sociais, tanto da TV Unimap quanto do 15 de Piracicaba. E até o próximo programa. Tchau.